Muito boa noite a você que está acompanhando na Bíblia Pod em mais um episódio. Que bom que você está acompanhando essa jornada junto com a gente. Eu realmente espero que os últimos episódios tenham sido de bom proveito para você. E se por acaso você não acompanhou, não assistiu, vai lá no nosso canal Adventistas Lauro de Freitas e acompanha toda essa maratona que nós estamos fazendo semanalmente aqui no nosso canal. Eu sou o Reginaldo e eu sempre estou muito bem acompanhado. Muito boa noite, Daniela. Muito boa noite, Que bom que Regi. você está aqui em Que mais bom, um alegria episódio. estar aqui mais uma vez nesse episódio. E é uma alegria falar com você também. Eu espero que os outros episódios você tenha visto ou não. Se não viu, vai lá no canal e vê os outros episódios. Mas eu espero que tenha lhe edificado. E se ainda não assistiu, com certeza vai lhe edificar. Amém, com certeza. Estamos aqui muito felizes por estar mais uma vez transmitindo essa mensagem para você. Show. E hoje nós temos um assunto polêmico, complicado, difícil, que eu acredito que em algum momento já passou pela mente de muita gente. Verdade. E para conversar sobre isso com a gente, não estamos sozinhos, temos aqui pessoas de mentes assim de um tamanho que eu não poderia mensurar. Eu acho que a conversa Vou colocar vai vocês ser assim, bastante entre eles, assim, porque pela porque a reunião gente que a gente não teve aqui tá rapidinho. no mesmo nível. Vamos Brincadeiras à aprender. parte, Pastor Mavi Ael, muito obrigado por estar aqui com a gente, por ter aceitado o nosso convite. Por favor, fale aí com o pessoal de casa. Muito obrigado, Reginaldo, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e estar aí com você também que está acompanhando esse episódio pelos canais de transmissão, pelo YouTube, por onde quer que você esteja acompanhando esse conteúdo tão importante. Não sei se você já se inscreveu, mas seria importante você se inscrever nesse canal. É a primeira vez que eu estou aqui, mas com certeza já vou estar vindo mais vezes, porque é bênção, viu? Massa. E junto conosco está também o Silvio. Muito boa noite, Silvio. Boa noite, Reginaldo. Boa noite a todos. Quero dizer que estou muito feliz de estar participando aqui. Obrigado pelo convite e espero que a gente possa colher bons frutos daqui. Show. Eu queria começar perguntando se não é um pouco contraditório pensar que nós estamos neste mundo, um mundo que tem as suas belezas, que tem os seus encantos, um mundo onde nós encontramos na Bíblia que muitas coisas revelam sobre Deus, falam sobre Deus, a natureza fala sobre Deus e, enfim, muitas coisas que estão neste mundo, nós conseguimos enxergar a Deus, nós conseguimos ver Deus neste mundo. Mas, ao mesmo tempo, é um mundo muito difícil, é um mundo muito duro, é um mundo onde nós encontramos muitas maldades, e constantemente nós vemos notícias sobre catástrofes, sobre mortes, sobre diversos crimes assim que a gente olha e fala, meu Deus, como o ser humano consegue, né, chegar a esse nível. Nós, como cristãos, temos um perigo de talvez pensar que o fato de nós sermos cristãos e o fato de nós estarmos ali cumprindo uma certa tabelinha de regras, né, e algumas doutrinas, o fato de eu estar fazendo tudo isso faz com que Deus olhe para mim e apenas coisas boas aconteçam comigo. E essas coisas que estão aí acontecendo no mundo não vão me atingir. Talvez algumas pessoas possam pensar dessa forma. Seria correto pensar assim? Que o fato de eu ser bom vai vir para mim apenas coisas boas? Olha, eu acho que talvez a forma mais clara de responder isso é com a vida de Jesus. Alguém foi melhor do que Jesus? Alguém foi mais bondoso, mais verdadeiro, mais fiel, mais carinhoso, mais tudo? Mas ainda assim a vida dele foi mesclada e talvez até definida pelo sofrimento. Então Jesus muitas vezes se angustiou muito em oração, foi traído por um dos seus amigos,
foi crucificado, foi chicoteado, foi abandonado por quase todos os seus amigos, ficou só Maria e João ali no momento que ele estava na cruz, e Jesus sofreu, e ele era o melhor de todos. Então, às vezes existe no nosso coração essa tendência a fazer uma ligação lógica entre o bom comportamento e o conforto na vida, o que me faz pensar que algumas coisas podem estar acontecendo. Uma, a gente precisa respeitar o limite da nossa cognição, do que a gente consegue entender. Tem coisas que a gente sabe, tem coisas que a gente não sabe, tem coisas que a gente nem sabe que a gente não sabe. E o mistério da iniquidade é uma delas. De onde vem a maldade? De onde vem o pecado? De onde que surge no mundo perfeito, bonito, a inveja, o orgulho de Lúcifer? Por que, como o Reginaldo mencionou, num mundo tão bonito, tão cheio de coisas, acontecem coisas ruins? A primeira coisa que eu acho que precisa ficar claro é que existe um limite, um horizonte para o nosso entendimento. Tem coisas que a gente não entende. Tem coisas que eu vou passar a vida toda tentando te explicar e eu não vou conseguir entender. Por isso, eu acho que é importante nessas conversas a gente se apegar ao fato de que, isso está lá em Deuteronômio 29, 29, de que as coisas que são reveladas para os homens. Tá? E as coisas que não foram reveladas são para Deus. A origem, o mistério da iniquidade não foi revelado para a gente. Mas a gente consegue, através de histórias bíblicas, através do uso da lógica e da razão. Eu acho lindo isso. Deus diz assim, lá em Salmos, vinde e arrazoemos. A fé nunca foi para ser uma experiência cega. A fé sempre foi uma experiência para ser baseado no Deus que fez o mundo com a lógica. E essa lógica a gente consegue entender. Contudo, sempre existe um limite para a nossa lógica. O sol nasce para os ímpios e para os justos. A Bíblia deixa isso bem claro. A Bíblia também deixa bem claro de que no mundo tereis aflições. Sim. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A gente vive nesse mundo de quadros que às vezes são difíceis de conciliar, mas nós somos convidados a confiar num Deus que sabe o final desde o começo, que está além da nossa limitação. Então, eu acho que esse é um dos grandes convites que a Bíblia nos faz quando o tema é esse. Por que se Deus é bom, Ele é todo-poderoso, Ele permite a maldade no mundo? Tem muita coisa para a gente conversar, tem liberdade, tem o pecado, tem muita coisa, mas eu acho que a primeira coisa que eu gostaria de manter bem claro no meu coração é isso. Eu não sei todas as coisas, mas eu confio num Deus que sabe todas as coisas. Muito bem. Tem um versículo da Bíblia também que diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E a gente vê de um modo muito prático algumas pessoas que passam por uma situação difícil e falam assim, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E aí vai tendo coisas ruins acontecendo e tal. Então, diante de tudo isso, a gente sabe que no mundo a gente vai ter aflição, a gente sabe que Jesus ele passou por momentos difíceis também. Então, seria errado afirmar, de certa forma, que tudo coopera para o bem e tudo vai ter um desfecho melhor. A Bíblia promete uma vida mais tranquila para aqueles que são fiéis, mesmo tendo tanto sofrimento e tanta aflição no mundo. Irmã, a senhora puxou um tema complicado, hein? A senhora puxou um negócio aí interessante. A senhora puxou um negócio complicado. Mas olha, se a gente olha para o texto bíblico que está lá em Romanos 8, 28, a gente vê lá no texto bíblico diz Panta Sunergen. Em algumas versões antigas não, algumas outras manuscritos, né, como o P46 ou o Codex Alexandrinus, diz assim, Ho Theos, que é Deus, Panta Sunergen, ou seja, todas as coisas cooperam. O que o texto está dizendo, assim, ficar falando aqui em grego não tem muito sentido, mas o que o texto está dizendo é o seguinte, Deus é quem trabalha todas as coisas juntas para o bem, e não é de todo mundo, daqueles que foram chamados segundo a sua vocação, certo? Então, não é para todos que Deus é quem trabalha, porque senão a gente corre o risco de ficar agradecendo as coisas que acontecem. Então, por exemplo,
minha filha agora está lá em casa numa festinha de pijama lá com as amiguinhas, certo? Imagina agora, sei lá, explode um gás lá em casa. Eu tenho que agradecer por isso? Eu vou agradecer por isso? Eu acho que é absolutamente contraintuitivo, certo? Uma família, agora ali na Venezuela, depois desse tremendo terremoto, um pai que ficou do lado de fora trabalhando e a família ficou em casa e ele agora está sozinho. Ele vai agradecer por isso? Não, Deus não está pedindo que eu agradeça por isso. Deus está dizendo que Ele pega todas as situações que não eram a intenção dele, ainda que fossem parte da permissão de Deus, trabalha todas essas coisas, ele remedia, conserta para que tudo isso, no final das contas, trabalhem para o bem daqueles que amam a Deus. Então não é Deus fazendo as coisas, porque senão eu vou dizer que, olha, Deus provocou a Segunda Guerra Mundial, onde 40 milhões de pessoas morreram. Não tem sentido. Não tem sentido fazer isso. Deus provocou a escravidão. Deus deixou lá, ele ajudou lá o pessoal, os mercadores portugueses, para trazer lá o pessoal de Guiné, o pessoal Haussá, o pessoal Banto de Angola, para vir. Não tem sentido isso. Levando isso em consideração, ele remedia a situação daqueles que se colocam nas mãos dele. Eu gosto sempre de pensar na questão da regra, né? Eu acho muito legal a lei dos bravadores. A lei dos bravadores ordena-me andar com reverência na casa de Deus, ter sempre cântico de oração, tudo bem. A lei dos bravadores vale para quem? Para o desbravador. A lei do Brasil vale onde? Vale no Brasil. Uhum. E a lei de quem é parte do reino de Deus vale para quem? Para quem é parte do reino de Deus, entendeu? E para quem faz parte do reino de Deus, todas as coisas cooperam para o bem. Entendi. Mas é Deus pegando as coisas e trabalhando elas juntas, botando assim num quebra-cabeça, para que através daquilo ali haja uma revelação mais clara do seu caráter e a gente tenha uma proximidade maior com Deus, como é no caso da história de Jó. Sim. A história de Jó, o senhor comentou aí, é um pouco complicada quando a gente olha assim no primeiro momento, porque o cara estava lá tranquilo, de boa, vivendo sua vidinha, fazendo seus negócios, prosperando, fazendo seu dinheiro. E aí, poxa, do nada começa a aparecer na vida dele provação em cima de provação, luta em cima de luta, e várias coisas foram acontecendo na vida dele, uma atrás da outra, assim, de vez, do mais completo nada. E quando a gente olha na história, nós vemos que Deus, ele estava ali, presente. Ele estava presenciando. Não é um pouco... Queria agora que vocês dissessem para quem está assistindo como que a gente consegue olhar para isso e não pensar em um Deus que, de certa forma, se diverte ou fica feliz sabendo que o seu servo, ele está ali sofrendo. Porque quando a gente vê a narrativa bíblica, a gente vê que Deus, ele talvez tenha permitido que aquilo acontecesse. Então, se ele permitiu, ele fica feliz quando coisas assim acontecem com os seus filhos. O que vocês me dizem? Essa passagem de Jó, eu busco muito, assim, quando eu estou passando por algum tipo de aflição, algum tipo de dificuldade, eu gosto muito de ler a passagem dele. E quando eu trago alguma coisa para cá, para falar sobre Jó, eu trago um pouquinho também da minha pequena experiência, né? Do que já aconteceu comigo, né? E aí eu tenho propriedade para falar do que aconteceu. E muitas das vezes o que Deus quer da gente é intimidade, né? E eu parei para pensar na história de Jó. Será que a história de Jó aconteceu para a gente pensar no que ele ia receber em dobro,
ou a nova forma como ele está se relacionando com Deus depois de tudo que aconteceu, né? Eu acredito assim que a intimidade que ele conquistou, que ele começou a ter com Deus depois disso, foi muito maior do que o que ele vinha receber aqui na Terra, até porque são coisas passageiras, né? A gente está falando de família, de filhos que ele perdeu, que morreu aqui, como ele falou, né? Das coisas que acontecem que a gente fica, meu Deus, isso é... Como é que isso pode acontecer? Como é que Deus pode permitir isso? Mas uma coisa ele já prometeu, né? Ele Deus não mente, que é a nossa vida eterna. Isso aí, quem realmente, né, andar na palavra, não é por merecimento, é pela graça, não é por nós, mas quem realmente seguir os ensinamentos, né, terá a vida eterna, até porque ele não mente, né? Sim. Então, essa história de Jó, eu falo muito dessa parte de intimidade com Deus. Não sei se o pastor poderia explicar melhor se realmente faz sentido isso que eu penso, se realmente foi essa questão da intimidade ou o que ele tinha a receber depois disso tudo. Claro, eu acho que tem todo sentido, e essa é uma perspectiva muito interessante, porque quando a gente olha para o coração, por exemplo, da teologia adventista, o que Deus tem feito o tempo inteiro, em toda a história bíblica, é morar com a gente de novo. Então, a história bíblica não é sobre certo e errado, é sobre distância e proximidade. Não é sobre o que eu vou fazer de certo para conquistar alguma coisa que Deus prometeu para mim. Esse não é o ponto da história bíblica. A história bíblica é um pai que perdeu seus filhos. Saíram da casa do pai. O pai então diz, olha, eu preciso resgatar vocês, eu quero que vocês morem comigo de novo e farão para mim um santuário para que eu more no meio de vocês. Sim. Deus foi morar no meio do povo, mas o pecado do povo é que provoca a separação entre Deus e os homens. E quando a gente chega no Novo Testamento, olha o que João diz, o verbo se fez carne e o quê? Habitou entre nós. É Jesus vindo morar com a gente. Morar com a gente, olha o que ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa do meu pai há muitas moradas, e quando eu for, eu vou levar você para morar comigo. Então, o ponto da Bíblia não é assim, você cometeu um erro, agora acerte para eu poder te aceitar. Esse não é o ponto da Bíblia. O fio de ouro é um pai que perde seus filhos, e agora ele cria caminhos para todo mundo morar junto de novo. Quando a gente chega lá no final da Bíblia, em Apocalipse capítulo 21, João diz que e o santuário de Deus está entre os homens. Olha que legal. Deus finalmente está com a casa dele. É o centro agora da nossa casa, da nossa terra, da terra que ele deu para a gente. Então esse é o ponto. E a aprovação na vida de Jó funciona como essa ponte. Ele mesmo diz no final das contas, antes eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. O conhecimento que Jó tinha de Deus era um. No final da aprovação, foi 1 mais 1, foi mais. Mas eu acho que tem outra coisa que a gente às vezes perde de vista nessa coisa de Jó, e uma coisa que tem que ver um pouquinho com a história antiga. O livro de Jó diz assim, havia um homem justo e fiel na terra de Ur, chamado Jó, certo? Show de bola. E do nada aparece uma tal da reunião no céu, lá no comecinho de Jó, no capítulo 1. Quando Deus pergunta para Lúcifer, e aí, eu vim aqui com os representantes dos mundos, mas você não estava na lista. Por que você está aqui? Qual a resposta dele? Eu vim de rodear e passear sobre a terra. Rodear e passear sobre a terra era uma fórmula, era um jeito de dizer eu mando nesse lugar, entendeu? Então, um grande conquistador chegava no local e dizia o seguinte, conquistei, agora eu rodeio e passeio aqui, irmão. Agora eu pinto e bordo, deito e rolo, porque o lugar é meu. Então, o que Deus estava fazendo não era apostando com o diabo, era dizendo para ele, irmãozão, o lugar é seu? É meu. Mandem tudo. E Jó? E Jó que é fiel a mim? Ah, mas Jó tem dinheiro. Tá, tire lá o dinheiro de Jó.
Ah, mas Jó tem saúde. Tire a saúde de Jó. Então, o que acontece é que Jó, a fidelidade de Jó é prova do caráter de Deus. E aqui tem outra coisa que eu acho que pode, na minha vida e na sua história, mudar um pouquinho a característica e como é que eu digo? A cor, a tinta, o sentimento da experiência. Então, se eu estou sofrendo e a minha fidelidade no sofrimento pode mostrar para as pessoas e para o universo inteiro que Deus é bom, o meu sofrimento para de ser uma coisa só ruim para mim. Sim. Entendeu? Ele tem uma função maior. Obviamente que cada sofrimento é uma história, tá? E com isso eu não quero minimizar o sentimento e o desespero que as pessoas têm. E aí eu vou terminar o meu comentário desse de Jó, é que os amigos de Jó fizeram um excelente trabalho até eles abrirem a boca. Enquanto estava todo mundo quietinho lá com Jó, certo? Jó estava lá sofrendo, se rasgando com um caco de telha, e eles ficaram quietos, mais perto. Eu acho que eles fizeram um bom trabalho. Na hora que começa a abrir a boca, rapaz, Jó, porque eles voltaram com aquela nossa lógica: você fez alguma coisa errada, cara, admite aí, Józão. Józão, não tem condição não, cara. Admite, ó, rapaz, não pequei não, eu não pequei não. Admita, já, rapaz, não, eu juro. E até que ele chega em desespero lá no capítulo 19, 25, ele diz assim: olha, eu não sei o que está acontecendo, mas de uma coisa eu sei, que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Só que aí tem outra coisa massa aí, é que o meu Redentor não é bem Redentor que diz a Bíblia. A Bíblia diz Goel Hadam, que é o vingador do sangue. O vingador do sangue era o cara que ia tirar satisfação com a pessoa que machucou alguém da minha família. Entendeu? Então, tipo assim, alguém vai e rouba uma pessoa da sua família, ou mata uma pessoa da sua família. Naquele tempo, e tem muito disso ainda hoje, não tem? Não tem? Tem aqui lá, em Lauro tem disso, não tem? Deve ter. Deve ter, né? Eu tenho que ir lá, tirar satisfação e honrar o nome da minha família. Não pode ser assim que o meu irmão chegou aqui em casa, alguém bateu ele lá no ponto de ônibus, não pode ficar assim. Eu vou lá tirar satisfação. O que Jó está dizendo é isso, é que o vingador de sangue vai vir. O meu Redentor se levantará e em minha carne eu verei a Deus. O que ele está dizendo é o seguinte, ó, destar. Aquele que me justifica e que me redime e que vai tomar as minhas dores, vai vir e eu vou ressuscitar. E eu vou ver ele olho a olho, em minha carne eu verei a Deus. Eu acho uma coisa maravilhosa, porque Jó estava lá, ó, sem ter o que mais dizer, não tinha mais argumento, só dor e sofrimento. Você falou, ó, peraí, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que o meu vingador, a pessoa que vai tomar as minhas dores e vai me trazer justiça de verdade, se levantará. E em minha carne eu verei a Deus. Eu acho uma coisa fantástica, e como que a história de Jó é uma história de fato complicada, como o Regis mencionou. Tem muita coisinha que às vezes não encaixa muito bem, mas quando a gente encara o sofrimento como o Jó encarou, a gente vai conhecer a Deus como o Jó conheceu. Verdade. E eu queria, pegando um pouco dessa linha, Silvia, você não foi a vida inteira, você não fez parte de uma igreja. Não, né? Você poderia dizer hoje que você já entrou na igreja, foi batizado. Você poderia afirmar que antes você passava por dificuldades, por, não sei, talvez sofrimentos, talvez algumas lutas, talvez algumas percas. E agora que você conhece a Deus e se batizou, agora você não passa mais por isso? Eu achava que seria assim, mas quando eu pode só repetir, por favor, a pergunta que eu Fugiu. eu ia falar As lutas que você passava antes de entrar na igreja sumiram completamente. Hoje você não tem mais lutas, não tem mais dificuldade, não tem mais dores, não passa por enfim, dificuldades. Isso ficou no passado? Não. Passo, e eu comecei a entender
é um negócio assim meio louco, porque assim, antigamente tinha dificuldades que eu passava, que o mínimo que eu vi a experimentar hoje, eu não tenho a paz que eu tenho hoje. Hoje, quando eu passo por qualquer tipo de dificuldade, a paz que eu tenho hoje, eu chego e fico assustado com a tranquilidade, que eu sei que vai dar certo, que as coisas vão andar, que tudo vai acontecer. Até minha noiva mesmo, ela, meu Deus, é outra pessoa. Principalmente quando tinha algum tipo de crise financeira, alguma coisa do tipo, só de pensar que eu ia atrasar, eu já entrava em desespero. Então, assim, era algo assim, pode parecer algo muito superficial, mas eu estou falando de paz, a paz que a gente tem, né? Realmente eu não sei nem dizer que paz é essa, né? E é quando dizem que é a paz que excede todo entendimento. E é exatamente isso, eu não sei explicar, mas assim, por Você só mais sabe o que você sente, né? e é uma paz assim que eu costumo falar que a ansiedade que a gente sente em certos momentos como esse é o pior, é o aliado do inimigo, né? A arma mais poderosa que ele usa contra a gente é a ansiedade, que a gente, às vezes, uma coisa que vai acontecer lá no futuro, a gente já está preocupado aqui. Então, isso também eu era muito ansioso. Então, isso praticamente, não vou dizer que eu não tenho ansiedade, eu tenho ansiedade ainda em alguns momentos, mas muito pouco. Não chamo mais de minha ansiedade, que não é minha, nós não temos ansiedade, é coisa do inimigo. Então, eu passo a pensar dessa forma. A gente vai passar, sim, né, por dificuldades, mas a paz que a gente tem hoje é muito mais forte, né, com a certeza de que vai dar tudo certo. E essa coisa da paz surgiu quando você compreendeu uma doutrina direitinho ou quando você permitiu que Deus desenvolvesse intimidade contigo? Essa paz, ela surge da onde? A paz, é como você falou, é intimidade. Uma coisa que eu nunca tive com Deus foi intimidade. Para eu compreender que eu chamar Deus de Pai, eu somente falava da boca para fora. Deus, Pai, Pai, Pai. Por que você chama ele de Pai? Eu estava até conversando antes de entrar com o pastor, falando que a gente tem uma percepção de Deus, parte muito de como foi a nossa criação com o nosso Pai, né? Que é o primeiro contato que a gente tem, e a gente começa a enxergar Deus a partir dele. E muitas das vezes, talvez o pai foi distante, muitas das vezes o pai trabalhou muito, né? Como foi no meu caso, meu pai trabalhava muito, eu tinha pouco contato com ele assim na infância, adolescência, só encontrava ele à noite, quando eu já estava perto de dormir. Então, eu tive essa dificuldade de enxergar um Deus como um pai que cuida, um Deus que ama, um Deus que abraça. E quando isso começou a fazer sentido para mim, que foi a partir do momento que eu entendi o que era a graça, que não era merecimento, então isso assim fez total diferença, né? E essa questão essa confiança, essa intimidade com Deus é que traz a paz quando a gente se permite, né? Deixar o Espírito Santo fluir, deixar o Espírito Santo falar, porque muitas vezes a gente pede, ou então a gente não pede, mas a gente fica ali naquele barulho, e simplesmente não faz silêncio para deixar o Espírito Santo falar. E quando a gente faz isso, as coisas começam realmente a acontecer, a ter a paz. Que legal. Eu acho que essa paz que excede todo entendimento, ela não depende da circunstância. Ela depende de com quem a gente está. Não é sobre o que acontece, é com quem a gente está quando acontece. É por isso que Jó conseguiu dizer, no final das contas, olha, eu sei que meu Redentor vive. É por isso que os amigos de Daniel, indo ser queimado vivo. Não sei se às vezes a gente tem que botar a coisa assim no vocabulário de agora para a gente ter uma noção do que o pessoal está vivendo. Sim. Eles iam ser queimados vivos. E mesmo assim, porque eles tinham certeza de com quem eles estavam, eles puderam dizer para o rei, olha, rei, saiba que se o nosso Deus quiser nos livrar, ele pode. Mas se não, saiba que a gente não vai ajoelhar. Então, não é sobre o que acontece, é sobre com quem nós estamos. E eu acho que isso é muito importante para a gente lembrar, porque o inimigo vai utilizar a dor e o sofrimento para querer colocar a abobrinha na nossa cabeça e no nosso coração. Ele vai utilizar o sofrimento, a provação, a dor
para poder tirar a gente dos braços de Deus. E tem coisas às vezes que a gente não dá. Eu não queria deixar a sensação para você que está acompanhando esse podcast de que a gente tem, pelo menos eu, né, tenho todas as respostas. Não existe isso. Mas eu sei quem tem todas as respostas. E em vez de tentar ter todas as respostas aqui agora, eu acho que agora é a hora da gente ser fiel a Deus em todas as coisas e se preparar para o momento em que sim, eu vou poder escutar todas as respostas. Sabe, chegar lá na eternidade. Tem coisas que eu não vou conseguir compreender agora. Tem coisas que não dá. É muito fácil falar, não, olha, confie em Deus, na sua aprovação. Mas hoje eu ainda tenho saúde. Minha família está bem. Eu não perdi um filho, talvez. Eu tenho certeza que se a estatística está certa, enquanto a gente está conversando, tem gente perdendo familiar. Sabe, tem crianças sendo sequestradas. Tem coisas horríveis que eu não quero nem ficar mencionando aqui. Mas em vez da gente estar focado no que acontece, vamos estar focado com quem nós estamos. Na intimidade que a gente desenvolve com Deus, que é o que dá essa paz que excede todo entendimento. E a paz não tem a ver com a circunstância, tem a ver com a pessoa de Cristo na nossa vida. Sim. E é isso que faz a diferença. Mesmo que a lógica não feche, às vezes a coisa não bate. Mas com Cristo, tudo faz sentido. Sim. Perfeito. Vamos falar um pouco aqui sobre permissão ou vontade de Deus. E aí eu quero que vocês me respondam para o pessoal que está assistindo. Deus permite tudo? Deus, ele permite com que aconteça todas as coisas? Porque se a gente pensa num Deus que tem eu já vi muito na igreja, né, uma imagem de Deus assim, e nas mãos dele tinha o planeta Terra. Sim. Então se a gente pensa que Deus ele está com o mundo assim, segurando, então as coisas que acontecem passa por ele, pelo menos pelas mãos dele. Sim. Aí tem né? gente que já conclui isso, né? Que então Deus permite todas as coisas, Deus Isso. permite tudo. Meio que passa ali na mesa dele, ele assina se vai ou não E acontecer Vai lá, aquilo. deixa- carimba e deixa acontecer. Esse é um tema bem complexo, é um tema bem interessante. E assim, só para a gente colocar em perspectiva, tem, sei lá, uns 4.000 anos de teologia aí, do pessoal tentando resolver essa questão. Ai, coisa Que pouca. ótimo, a gente vai resolver aqui agora nesse rapidinho. podcast. Agora. mas Coisa eu acho pouca. mas a gente precisa colocar pelo menos as variáveis na equação para a gente ver como que o negócio fecha. A variável número 1 é a variável da liberdade. Ok? Deus poderia ter feito seres não livres. E um ser não livre não tem a capacidade de raciocínio moral. Então, eu posso criar um robô que está configurado para fazer somente aquilo que é bom. Mas um robô que está configurado para fazer somente o que é bom é capaz de amar? Um robô que não pode fazer escolhas genuínas é capaz de amar? Pensa no seguinte, você tem a sua noiva. Imagina se a sua noiva não tivesse a opção de não te amar. A única opção que ela tinha era te amar. Ela te amaria de verdade se ela não tivesse a opção de não te amar? Não, porque amor de verdade só existe na presença de escolha, e escolha se deriva de liberdade. Então, Deus poderia simplesmente fazer seres autômatos, um monte de robozinho, mas o amor não seria possível. Portanto, a intimidade não seria possível. Relacionamento não seria possível. Mas aí chega agora uma questão difícil. E aqui é pura especulação, tá bom? Imagina lá Deus antes da criação, do que eu vou criar? A rocha, já fiz lá. Tá lá bonita, maravilhosa. A água, legal. Mas alguém precisa carregar a minha imagem e semelhança. E aquilo que é imagem e semelhança não é exatamente aquilo que é a referência da imagem e semelhança, mas sempre tem coisas de... Né? Já viram o quadro da Mona Lisa? Sim. Pronto. Já viram réplicas do quadro da Mona Lisa? Já, não já? Você olha assim, rapaz, de uma camisa assim estilizada, né? Você olha assim, aquilo ali é imagem da Mona Lisa, mas não é a Mona Lisa. Tem alguma coisa ali que identifica a Mona Lisa, né? E às vezes assim, tem vários estilos, estilo de aquarela,
em estilo em cubinhos, em estilo não sei o quê, mas você identifica. Ali é o quadro da Mona Lisa. Então, o que que tem naquele negócio que não é o quadro da Mona Lisa, mas eu sei que veio do quadro da Mona Lisa? Porque é a imagem e semelhança daquilo, da referência. Deus é amor. E qualquer coisa que ele fizesse a sua imagem e semelhança teria que poder amar. E o amor verdadeiro só existe na presença de liberdade. Então, quando Deus nos cria a sua imagem e semelhança, ele nos cria capazes de amar porque ele ama. Ele nos cria livres porque ele é livre. Ele nos cria, inclusive, nos dando o poder de reproduzir a vida que é derivada dele. Olha que coisa maravilhosa. Ele é quem organiza, ele tira do caos ordem. E disse Deus, haja luz e houve luz, e ele organizou a terra, organizou a atmosfera, ele criou os pássaros para o céu, os peixes para o mar, a terra seca, os animais e tal. Então Deus tira o caos e ele organiza, ele dá ordem, e a gente faz isso também. O que é um prédio? Um prédio é um monte de minerais que a gente chama de concreto misturado com água, misturado com outros minerais, que faz lá uma viga lá de ferro, e a gente mistura esse negócio de um jeito direitinho e coloca lá. Mas na natureza estão lá todos os minerais do concreto, não é? Está lá a areia, está lá tudo. E nós compartilhamos com Deus a prerrogativa de ser organizadores da natureza e de ser organizadores do mundo ao nosso redor. Olha isso aqui, olha a roupa que a gente está. Uma coisa maravilhosa isso. Um dia, parte da sua roupa estava num pé de algodão. Verdade. Estava num pé de algodão. E essa capacidade que Deus nos deu de retirar a ordem das coisas que são aparentemente caóticas ou não estão organizadas daquela forma, é parte de quem nós somos. Então, Deus poderia ter criado um monte de pedra, um monte de rocha, mas Ele não poderia ter criado rochas à imagem e semelhança dele sem a capacidade de amar. E está aí onde está a grande questão, porque senão a gente corre um grande risco de achar que Deus, em vez de nosso Pai Celestial, é um gerente do céu. Entendeu? Então, se ele é um grande gerente, ele está lá só gerenciando, botando lá, opa, setor de logística, setor de não sei o quê, a gente corre o risco de dizer, olha, se isso aqui é uma grande operação de logística, de construção, o gerente é incompetente, porque não está muito bonito, não. Tem umas coisas bonitas aqui, mas tem outras coisas muito feias ali. Esse gerente não está legal. A gente não vai numa loja dessas grandes de supermercado e vê que uma prateleira toda bagunçada e outra linda, maravilhosa, com a luz assim maravilhosa, fumacinha, e a gente vai, opa, o gerente aqui é show de bola, viu? Porque Deus não é o gerente do céu, não é o gerente do universo. Ele é um pai, e pai pressupõe relacionamento, e relacionamento verdadeiro pressupõe liberdade. E aí é onde está uma coisa arriscada. Liberdade pressupõe a capacidade do filho de rejeitar o pai. E aí onde está essa grande tensão. Acho que a primeira coisa que a gente precisa deixar definida é isso. A história do universo, da humanidade, não se define por gerência ou ingerência. Esse não é o binômio que está na base da existência do universo. É distância e proximidade. É relação e quebra de relação. Por isso que Deus é nosso Pai Celestial. Não um gerente que tem que só organizar assim as peças da empresa e vai ficar tudo bonitinho. E é por isso, por conta dessa estrutura de base de quem Deus é que a gente é como é. Nós somos livres, certo? Sim. Outra questão, às vezes, que a gente erra um pouco, é achar que Deus pode fazer tudo. A Bíblia diz que Deus não pode fazer tudo. Uma coisa que a Bíblia diz que Deus não pode fazer é mentir. Então, se Deus não pode mentir, Deus não pode fazer tudo. Deus pode agora estalar o dedo e dizer o seguinte, cansei de ser Deus, vou trocar de lugar com Lúcifer. Só para ver como é que é. Olha a cara que você fez. Esse negócio aí... Rapaz, está certo isso. Eu tive um mini infarto aqui agora. Chega a dar um mini infarto. Porque isso não é compatível jamais com a natureza divina. Se Deus é amor, o amor lança fora o medo, o amor não odia, o amor é tudo aquilo que diz lá em 1 Coríntios 13.
certo? O amor é paciente, ele é fiel, pensa o melhor do outro. E quando é amor de verdade, nem tudo entra na experiência de amor, entendeu? Então, assim, Deus pode todas as coisas? Biblicamente falando, não. Deus não é, o Deus é onipotente, e a onipotência não é potência para o capricho. Já viram aquela coisa? Diz assim, ó, Deus pode fazer uma pedra maior do que a capacidade dele de carregar a pedra. Já escutaram esse negócio? Na minha adolescente a gente faz essa pergunta, né? Cara, vamos ali perguntar. Deus pode tudo? Pode. Deus pode fazer uma pedra maior do que ele pode carregar? Cara, e a pergunta é a seguinte, Deus pode fazer um triângulo? Pode. Ele pode fazer um triângulo com 4 lados? Um triângulo, Não seria um triângulo. com 4 lados. Não seria um triângulo, porque a Geometricamente definição falando. de triângulo é uma coisa que tem 3 lados, e de quadrado é uma coisa que tem 4 lados. Então, a existência pressupõe definição, e definições pressupõem exclusão, certo? Isso aqui é um terno. Isso aqui é um terno porque isso aqui não é um sapato. E não pode ser um sapato. Agora, pobre do terno, o terno queria ser sapato, mas é natureza do terno ser terno, não é natureza do terno ser sapato. Então, Deus, quando Ele criou o mundo, e o mundo para que seja funcional, cada coisa precisa estar no seu devido lugar. E para que cada coisa seja uma coisa, essa coisa não pode ser todas as coisas ao mesmo tempo. Entendeu? E cada coisa tem a sua função. Eu acho que é preciso deixar isso bem claro, que a onipotência divina não é um cheque em branco para capricho, assim, de tudo. Vou fazer tudo. Agora que eu quiser, eu vou fazer os seres humanos assim, pá, legal. Então eu vou fazer agora, só porque eu quero a Terra girar mais rápido do que é possível para que todos os seres se mantenham, que o puxo gravitacional da Terra esteja em equilíbrio com a rotação da Terra. Entende a viagem que eu estou fazendo aqui? Então não é que Deus, vou botar a Terra para girar a velocidade que eu quiser. Vou botar na velocidade 1, 2, um ventilador lá da eternidade universal. Não, a Terra tem propriedades específicas. Não, rapaz, tem pouco oxigênio na atmosfera. Eu vou botar um bocado de oxigênio, botar 80% de oxigênio. É tudo queimando assim de uma vez. Assim, ou então vou botar pouco oxigênio, porque está queimando demais. Todo mundo sufocando. Então, você vê que não é bobo da nossa parte achar que Deus, porque Ele criou um mundo com propriedades específicas e definições específicas e limites específicos, é que Ele não é todo-poderoso. Então, onipotência não é potência infinita para fazer coisas caprichosas que a minha mente limitada acha que é um impedimento para a onipotência divina. Quando Adão e Eva, eles estavam lá no Jardim do Éden e fizeram o que Deus disse que não era para fazer, acontece algo ali que a Bíblia relata, que é Deus chegando para eles e, ao entendimento de alguns, pode-se pensar que Deus estava ali rogando algumas pragas para Adão e Eva. Né? Legal. Porque ele fala, a partir de agora vai acontecer isso, isso e isso, você vai sentir dor, a partir de agora vai trabalhar para poder ter o que comer, e, enfim, ele cita várias coisas para Adão e Eva. Isso seria realmente Deus, ele rogando ali algumas pragas, olha, vocês fizeram isso, agora vocês vão sofrer e tal. Ou será que foi apenas um anúncio das consequências do ato que eles fizeram? Como que a gente pode ver isso da forma mais correta possível? Se existe uma forma mais correta de ver isso. Qual a opinião de vocês? E aí? Eu estava conversando com o meu marido sobre esse assunto de Adão e Eva e, assim, eu tenho uma conclusão. Deus disse que não era para tocar na árvore, porque se nela tocar, certamente morrerás. Era já um aviso para que permanecesse... Se do fruto comer. Se do fruto comer. Sim, se do fruto comer. Isso, perdão. Me perdoe. Não, é só porque isso é uma coisa interessante, porque é a serpente quem adiciona a questão de tocar.
Deus não falou que não era para tocar. É verdade. Você comer Deus do assim, ó, fruto. não coma do fruto. Verdade. Aí a serpente diz assim, Verdade. não pode comer, nem tocar. É lógico que se vai comer, vai tocar. Sim, Mas claro. ali tem já um probleminha de adicionar coisas à palavra de Deus que Deus não falou. Isso, verdade. Aí Deus disse, se comeres do fruto, certamente morrerás. O certamente morrerás seria, no caso, eu concluí assim, tá? Aí agora eu vou receber a correção aqui agora. Seria isso, porque assim, a gente sabe que, gente, vocês não pariram, mas parto é uma experiência assim, né? Graças a Deus. Amém? Olha, juro pra vocês, quando eu tive minha primeira filha, foi parto normal, e eu vi na minha cabeça assim, meu Deus se zangou muito com Eva. Sério, Deus ficou muito irado com Eva. Esse negócio de gravidez de Deus mesmo, velho. Esse negócio de parto. Tanta dor. Jesus Cristo. Aí, assim, certamente morrerás seria um pré-aviso do que aconteceria, porque o parto, eu achei que eu ia morrer. Eu achei que eu ia morrer, de experiência própria, assim. Aí é o mínimo, né? Aí o trabalho que o homem agora tem que trabalhar, né? Do teu suor, comerás o teu pão. Ele morre aos poucos, porque ele sofre, ele vai todo dia trabalhar, volta cansado, aí acorda de novo, vai trabalhar de novo, para chegar no final do mês, ganhar aquilo, bem pouquinho, para sustentar a família. Então, seria um pré-aviso de Deus, certamente morrerás. Não seria assim, você não vai morrer agora, mas você vai morrer com o que vai acontecer agora. Eu acho que, eu não sei se vocês conhecem, mas teve um irmão meio desviado no final do século XVIII chamado Voltaire, um dos líderes lá da Revolução Francesa. Ouvi falar. Eu ouvi falar, num grande filósofo, Sim. grande filósofo. Ele diz o seguinte, gente boa, né? Ele diz o seguinte, Deus nos criou a nossa imagem e o problema é que nós devolvemos o favor. A gente cria um Deus à nossa imagem. Então, quando eu leio aquele texto de que, olha, e agora com o suor do teu rosto comerás o pão e em dores darás a luz. Às vezes a pergunta que eu me faço é qual é a voz que está na minha cabeça e eu atribuo essa voz a Deus. Então, de vez em quando eu leio assim a Bíblia, feito o Cid Moreira, né? E então, não sei o quê. Fantástico. Só que, sabendo do que eu sei sobre Deus e do resto da Bíblia, em vez de Deus estar dizendo, e agora? Com o suor do teu rosto comerás, e em dores darás a luz. Acho que é muito mais compatível com o Pai Celestial dizer, filho, agora vai suar, você vai ter que trabalhar com o suor do seu rosto, você vai comer o pão. Minha filha, a consequência do pecado é que vai ser muito doloroso o parto. E, olha, você certamente... E foi, né? E você certamente morrerá. E não é porque Deus queria a morte, mas é porque Deus é a fonte da vida. E quando eu me desconecto da fonte, naturalmente eu vou morrer. Do jeito que o celular desconectado da fonte de energia, ele passa o dia inteiro, aos poucos, morrendo. Sim. Certo? Sim. O nosso celular, a gente faz isso, bota de noite, né? Ficar lá de noite, ligado no negócio. Aí ele, vivão, 100% de bateria de manhã. Mas durante o dia ele vai morrendo. Ele vai se esvaindo. Isso certamente morrerás. É como um peixe. Um peixe que sai da água e quer viver fora da água, ele não pode culpar a água pela morte dele, porque a água é a pré-condição para a vida dele. E estar em Deus é a pré-condição para a minha vida, porque a minha vida deriva dele. Então, quando eu me afasto dele, não é que se afastou de mim, deixa estar, pega um raio para a cabeça. Até porque o que acontece depois? Ela não morre imediatamente. Isso. Ela morre aos poucos, até que chegou no último dia lá da vida terrestre aqui da Eva, e ela descansou e está descansando no pó. Entendeu? Sim. Por quê? Porque ela se desconectou da fonte da vida. E é exatamente isso que acontece com a gente. Nós estamos desconectados da fonte da vida. E essa vida biológica que nós temos, que seria o nosso 100% da bateria, sim, ela vai acabando. Sim. E o lindo é saber que Jesus veio, ele morreu, e ele oferece para a gente os méritos da salvação que ele ganhou. Porque ele venceu o pecado com a sua vida e a morte na ressurreição. E ele transmite para a gente essa possibilidade de viver. Então, assim, eu acho que define muito como a gente vê a Bíblia,
a voz com a qual a gente lê a Bíblia. Que voz é essa? Às vezes eu estou lendo a Bíblia com os meus preconceitos. E o lindo é que Deus não me olha como eu me olho. Deus não é duro comigo como eu sou. Deus não me acha insuficiente como eu me acho suficiente. Deus não tem os problemas de autoestima que eu tenho. Então, quando eu me olho no espelho, às vezes não é legal o que eu penso. Mas eu preciso lembrar que eu não posso atribuir a Deus o jeito como eu penso sobre mim mesmo. E até mesmo, eu às vezes brinco, né, que Adão poderia ter amenizado a situação ali, né? Porque no momento que é consumado, né? Eva come, Adão come do fruto também, e aí eles sentem vergonha, né? Por estarem nus ali, né? Então Deus desce no mesmo horário que ele desce ali para poder conversar com eles, e ele pergunta a Adão onde é que Adão está. Mas eu acredito que não tenha sido uma pergunta geográfica. Pode ter sido uma pergunta que ele falou: onde você está, que você se desconectou de mim, seguindo a vertente do que você falou, né, que ele se desligou da vida ali. E ainda para piorar, o que é que Adão faz? Senhor, foi a mulher que o Senhor me deste. Ainda joga a culpa nela. Ainda joga a culpa em cima da mulher. Não é minha. Não é comigo. Lavo minhas mãos. Não se arrepende, ele joga a culpa para a mulher. Então, eu acredito que poderia ter amenizado aí as dores do parto, se ele tivesse redimido um pouquinho ali. Claro. E essa outra questão dolorosa, quando a gente fala sobre o problema do mal, é que existe uma série grande de situações ruins na nossa vida que são autoprovocadas. Sim. Isso é doloroso. Isso não é uma coisa assim muito legal. E talvez por isso a gente se defenda com interpretações errôneas, como aquela que a gente mencionou de Romanos 8:28. Todas as coisas acontecem para o bem daqueles que amam a Deus. Isso é verdade dentro de um contexto específico. Mas se eu sou, por exemplo, irresponsável no meu trabalho, eu sou desrespeitoso, eu não sou eficiente, eu estou ali e não dou o meu melhor, e daqui a um pouco eu sou demitido, todas as coisas cooperam para o bem. É uma forma de eu me redimir, me excusar, certo? Me proteger da minha própria responsabilidade. Como também acontece muito de acontecer algo assim, por exemplo, o exemplo do trabalho, eu não cumpri com os meus horários, não cumpri com as minhas obrigações, eu sou demitido e eu espiritualizo tanto aquilo que eu coloco a culpa até no inimigo também. Não, o inimigo está furioso com a minha vida. É isso aí. Ele está se levantando contra mim, quer me ver derrotado e tal. Sendo que, na verdade, foi eu que não cumpri com as minhas responsabilidades e obrigações. E muitas das vezes a gente, como você falou, né, passa a culpa para o inimigo. Mas muitas das vezes a gente até se pergunta por que aquela pessoa que não é cristã, é até ateu, não acredita em nada e se dá bem. A gente pode perceber que muitas das vezes ela cumpre princípios. Se a gente for olhar o livro de Provérbios, muito do que é ensinado no mundo do empreendedorismo tem como base o provérbio. Se você for ler ali de forma esquemática ali, você vai conseguir perceber que muita coisa que tem no livro de Provérbios é utilizada na vida também do empreendedorismo. Né? São princípios que pessoas seguem ali, e muitas das vezes elas não são negligentes, por isso que e são constantes também, né? Fora a parte do aprendizado, fora a parte enfim, ela segue princípios ali que levam ela a atingir um resultado positivo. Quando a gente, que é cristão, deveria estar seguindo minimamente os princípios. Claro. Ali, só de seguir o princípio a gente já pode ter uma vida digna. Claro, eu acredito. Claro. A gente precisa levar isso em consideração. Foi Deus quem estabeleceu o mundo de um jeito e com as regras de causa e efeito, ação e reação. Então, ação e consequência. Então, se eu, como o Reginaldo estava aqui mencionando, sou responsável no trabalho, então eu trato mal a minha própria saúde. Estou comendo um hambúrguer e batata frita todo dia, não durmo direito, estressado o tempo inteiro, não faço exercício físico, não levo em consideração os 8 remédios da natureza que a gente ensina aqui na igreja, que o inimigo está furioso.
mandou uma artéria entupida lá para acabar com a minha vida. E não é bem assim, sabe? A gente precisa ter isso bem claro. Eu preciso ser responsável com a luz que eu tenho, certo? Eu tenho que ser responsável com aquilo que eu posso controlar com as minhas mãos. E aquilo que eu não tenho capacidade de gerência, deixa na mão de Deus. Mas aquilo que está na minha mão, isso eu tenho que fazer. Sim. Isso eu preciso fazer. Para que eu não corra esse risco de acontecer tribulações na minha vida e eu ficar achando, querendo encontrar um culpado, quando o único culpado está na frente do espelho. Agora, falamos aqui sobre coisas que dependem de nós e que a consequência disso é de acordo com o que nós fazemos, mas existem coisas que acontecem no mundo que não tem ação humana. Por exemplo, um terremoto que acontece, não é ninguém que chega lá e mexe na placa tectônica e tremor de terra. O tsunami não depende de alguém chegar lá e fazer algo e vir um tsunami. Dá para responsabilizar alguém por isso? Se sim, quem é o responsável por isso? Muitas das coisas também que têm acontecido é por conta da negligência humana. A natureza está começando a responder por conta de como o ser humano vem se comportando, né? Ao longo de gerações. De anos, gerações. A gente vê a questão climática, a gente vê também a questão dos mares, do que está acontecendo por conta do homem. Mas eu acredito, assim, eu também me pergunto muito isso, quando isso acontece, principalmente, por exemplo, como aconteceu recentemente na Venezuela. A gente para se perguntar assim, por que isso aconteceu? Tem pessoas inocentes ali, quando acontece um tsunami em um local onde pessoas ali que não mereciam aquilo, eu fico me perguntando, mas assim, eu não me permito culpar a Deus por isso, porque eu sei, como o pastor falou aqui no início, Deus é amor. Então, isso tem alguma coisa. Então, eu prefiro acreditar, confiar em Deus do que achar que isso foi algo mandado por Deus, uma punição divina, por exemplo. A gente tem duas coisas aqui para a gente esclarecer. São duas coisas que são bem interessantes e também são complexas. Uma coisa que se chama de mal natural, certo? E outra coisa é o mal moral. O mal moral, que é quebrar a lei de Deus, é aquilo que vem de dentro para fora, é a origem do mal natural. A Bíblia ilustra isso da seguinte forma: foi Eva e Adão que primeiro se rebelaram contra Deus, cometendo o mal moral, o pecado. E depois, como consequência do pecado, a natureza produziu o quê? Espinhos e cardos. Então você percebe que há uma relação de consequência na Bíblia entre o meu pecado, certo? A minha ruptura de relação de confiança com Deus e consequências no mundo natural, tá? E essa consequência no mundo natural, ela vem do mal moral, da desobediência, do pecado. E é super interessante pensar nisso, porque nós somos o objeto do amor divino, mas a natureza também é objeto da redenção divina, certo? Quando lá na frente em Apocalipse, quando Deus terminar a obra redentiva, o que é que diz? E haverá novos céus e nova terra, porque todas as coisas se fazem novas. Então, quem é que vai ser renovado? Só eu? Não. E a Bíblia, lá no próprio capítulo 8 de Romanos, diz que a terra geme em dores. A terra também sofre as consequências do pecado. Aí a gente também precisa ter um pouquinho de sabedoria e perceber que existe uma série de fenômenos naturais que são parte do ciclo vital de uma certa localidade. Então, por exemplo, você vai numa queimada no Kalahari. Sim. Então, há algumas plantas que elas entram em combustão espontânea e elas queimam. E o processo de queimada daquele negócio é o que limpa uma parte, sei lá, das madeiras e dos dejetos orgânicos que estavam ali sufocando o solo, e isso oxigena o negócio. Daqui um pouco para o próximo ciclo você tem uma natureza ainda mais exuberante
como consequência de uma queimada, de um fogo, ou ou um vulcão que explode o vulcão, é um negócio super destrutivo, mas ao mesmo tempo lança uma quantidade de minerais e nutrientes na terra que são, assim, muito bons, entendeu? Então, uma coisa a gente precisa entender que é consequência da ação do pecado na terra. Então, teve uma enchente. A enchente que tirou alguém da casa salvou a plantação de alguém em outro lugar. Então, foi bom, foi ruim, foi o bem, foi o mal. Mas tem outra coisa aí, está aqui onde está a grande questão para mim. O mal natural, essas coisas acontecem porque nós estamos sob a influência do pecado. Mas, por exemplo, vamos usar esse caso da enchente hipotética. Mas a mesma enchente que tirou alguém das suas casas também provocou alguém que tem um mercado a aumentar o preço de tudo. Entendeu? É o que fez, sei lá, talvez um CEO, um grande empresário aí, dizer o seguinte: olha, se eu pegar todos os meus dejetos aqui e jogar simplesmente no mar, eu vou aumentar o meu lucro. Sim. Então tá tudo certo, isso já não é um mal natural. Você está entendendo? Sim, sim. Esse é um mal moral, mas ainda assim você vê essa relação. Uma pessoa que numa sala muito bonita com ar-condicionado de uma empresa multinacional, que diz assim, vamos botar os dejetos aí, esse lixo tóxico aí no mar mesmo, e tá tudo certo, porque é melhor pra gente, é menos gasto, não tem que fazer uma extração de uma estação de tratamento e tal. Provoca agora uma série de catástrofes naturais entre aspas. Sim. Entendeu? Então, assim, há uma relação de simbiose, do ponto de vista bíblico, entre o mal moral, o pecado, e o mal natural, que são esses grandes desastres ecológicos que a gente vê por aí e de vez em quando são difíceis de digerir. Para nós encerrarmos, o papo está muito bom, mas para nós encerrarmos, eu queria que vocês falassem para alguém que, por acaso, está assistindo e está passando por um momento difícil, está passando por algum tipo de sofrimento. Eu queria que vocês dessem uma palavra para essa pessoa, talvez um conselho, ou uma orientação de como agir, enfim. Eu queria que vocês, para encerrar, falassem essas palavras para essas pessoas agora. Eu posso falar como meu próprio testemunho, que é você buscar a Deus, você ter intimidade com Deus, deixar Deus trabalhar em sua vida. E assim, muitas pessoas buscam revelações, buscam profecias, acontece da mensagem chegar dessa forma, mas na própria Bíblia diz que a forma de você chegar a Deus é se alimentando através da palavra, através da Bíblia. E quando eu comecei a buscar a Bíblia, a ler, compreender, porque a Bíblia, ela ali você lê de forma didática, é só um livro. Mas quando você pede, até quando eu falo com amigos que não creem, eu peço, mesmo que você não creia, faça uma oração: Deus, me mostre aqui o que o Senhor tem para me revelar. O Senhor existe mesmo? É isso mesmo? Faça uma oração para Deus e leia a Bíblia, que vai ser uma leitura. A Bíblia não é um livro didático. Ali é um manual de vida. Então, o básico ali que você precisa. O básico não, é o tudo que você precisa para poder conhecer a Deus e chegar a Deus. Então, a leitura da Bíblia, buscar a palavra, não é só ir para a igreja e assim, ser um cumpridor só para fazer um quadrinho ali. Eu acho que a leitura da Bíblia ajuda bastante assim, a gente se chegar cada vez mais a Deus. E o seu secreto também, né? Você está sempre buscando a Deus ali em oração. Eu acredito que essa intimidade que você ganha com Deus é no seu secreto ali. Amém. Amém. Eu queria deixar para você que está sofrendo, passando por uma dificuldade, um pensamento de um autor que eu gosto muito, que é o C.S. Lewis. Ele diz o seguinte: Deus sussurra aos nossos ouvidos nos momentos de bonança. Ele fala através das nossas mentes, nos momentos de tranquilidade, mas grita a nossa consciência na dor.
A dor é o megafone de Deus para acordar um mundo adormecido. Deixa que Deus se revele a você através do teu sofrimento. E com isso eu não estou dizendo que Ele provocou, que você mereceu. Não. Deus te ama. Você, muito possivelmente, não mereceu essa provação que você está passando, a dor que você está sofrendo, mas Deus te ama e Ele quer se revelar para você, mesmo através dessa circunstância. E que a sua experiência seja a de Jó, aquele que tinha um conhecimento hipotético, teórico de Deus, mas que através do sofrimento permitiu que Deus se revelasse de forma pessoal, única, de um jeito que só você pode entender ao Senhor Deus que te ama. Deixa Ele te guiar por esse processo. Lembra que a dor e o sofrimento são consequências do pecado, mas Jesus está aqui para nos livrar de todo o mal e garantir que todo aquele que nele crê não vai perecer, mas terá vida eterna em Jesus. Amém. No programa de hoje, a gente teve assim uma convicção de que nem todas as respostas serão colocadas aqui para a gente, mas as Escrituras podem nos revelar muitas coisas e, finalmente, no céu, Deus vai revelar também muitas respostas para a gente. Sobre o sofrimento, a gente pode também ver nas Escrituras que há um Deus soberano, há um Deus justo, bom e também que é amor. A cruz de Cristo foi a maior prova de que Deus não é indiferente à dor. Amém. E a ressurreição é a prova de que o final do sofrimento ele vai ser melhor, né? Jesus morreu e ressuscitou, e isso mostra que Deus não é indiferente à dor, mas que também se importa com o final das coisas aqui para a gente. Então, que nossa convicção esteja firmada nas Escrituras de Deus, que a palavra de Deus seja sempre o nosso guia e não as nossas emoções e as nossas convicções aqui neste mundo. Que Deus te abençoe e que você tenha se edificado ao ouvir essas palavras e, no meio de tantas vozes neste mundo, possamos estar sempre ouvindo a voz de Deus. Amém. Menos opinião E mais Bíblia. Até o próximo episódio. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.